Você até falou naquele programa e também vi que tem uma mensagem no seu canal que você disse que a oração em línguas é uma carta na manga. Por quê? Uma carta na manga. Como eu falei no outro, né? O Podercast, essa expressão nasceu no ano de 2005, quando eu estava lá naquele tempo que eu descobri a oração em línguas e comecei a praticar mesmo. Então eu ficava ali em casa orando em línguas e aquela alegria por dentro vinha no meu coração. E quando as coisas começaram a acontecer, eu tive essa sensação, essa impressão, e eu me lembro, o meu sentimento para Deus era: Senhor, o Senhor tinha uma carta na manga e eu acabo de descobrir. Então, essa expressão nasceu daí. Mas olha que interessante, pastor Ariston. Eu nunca fui buscar, porque a gente fala essa frase, né? É uma frase comum, popular, né? Então a gente fala e a gente até entende o que ela significa. Mas eu fui dar uma olhada agora há pouco no Google, para ver como o Google define isso. E eu acho que ele define exatamente como eu gostaria, ou na verdade, a expressão que eu queria falar para Deus. Então é mais ou menos assim, ó. Essa expressão, no caso, uma carta na manga, né? Essa expressão tem origem em um jogo bem interessante, o pôquer. Eu nunca joguei, né, mas é o que está dizendo aqui. Nele, a carta de maior valor é o as. E se você tiver um escondido na manga, é pouco provável que seu adversário tenha alguma chance. Agora tem mais. Essa expressão é amplamente usada e conhecida e significa ter uma vantagem escondida de seus competidores, cara. Olha que extraordinário. Ter uma vantagem escondida de seus competidores. No nosso caso, o diabo, sua corte, seus demônios e tal. Então, assim, a expressão carta na manga, isso é extraordinário para mim. Olha como o Google define isso. E era isso que eu sentia, pastor. Era isso que eu sentia. Tipo, Senhor, o Senhor tinha uma carta na manga e eu acabo de descobrir ela. Então, para mim foi sensacional. Então veio daí essa expressão carta na manga. Então tem uma vantagem, né? Algo sobrenatural. E o que nós descobrimos, pastor, uma pergunta. Essa oração em línguas, que essa carta na manga, é uma forma de receber o poder de Deus? Uma das coisas que acontece, e acontece muito, é receber o poder de Deus. Olha, tanto por experiência própria que eu tenho vivido nos últimos 19 anos, quanto na própria palavra de Deus, é bem claro isso. Então, vamos lá. Em Efésios, capítulo 18 e 19, não, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz, né, enchei-vos do Espírito. Né? Ali está falando, enchei-vos do Espírito. E é interessante que, se a gente acompanhar a leitura do texto, ele vai mostrar como. Ele diz, enchei-vos do Espírito falando, né? Falando entre vós. Então, enchei-vos do Espírito falando. E se nós prestarmos atenção nisso, nós vamos ficar sempre cheio, porque a definição original do texto quer dizer, continue sempre sendo cheio do Espírito. Então, se a gente continuar falando, pastor, a gente vai ficar sempre cheio do Espírito. E ficar cheio do Espírito é ficar cheio do poder do Espírito, que é a unção do Espírito. Então, a sua pergunta, né? Acontece isso quando você ora em outras línguas, você fica cheio. Eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado de estar em casa por muitas horas orando em outras línguas e muitas vezes nem sentindo em casa. Muitas vezes, muitas outras sentindo sim, mas muitas vezes nem sentindo, pastor. E quando eu vou para o meu culto, quando eu vou para pregar, aquele poder vem. Agora, eu tenho experimentado também de muitas vezes eu estar orando em outras línguas, a unção chega lá no quarto e eu fico com ela o dia todo. Quando eu vou para o culto, ela só aumenta, porque a junção do corpo de Cristo cantando, adorando, louvando a Deus, reunida no mesmo lugar, faz com que a unção aumente. Então, aquela unção que eu chego na igreja, né, ela sempre aumenta mais. E aí eu subo para pregar e vem aquela unção para pregar, e aí é uma coisa maravilhosa isso, né? Então, certamente que acontece isso. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.